Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, como vocês podem ver na tela, eu vou comentar com vocês os três principais atletas que, na minha opinião, vão estar disputando o título do Arnold Classic Brasil. O Leandro Pérez, o Blessing e o Carlão, que eu já vou colocar aí para mostrar para vocês o Carlos André. E assim, sendo sincero com vocês, o título do Arnold Brasil é um título relevante, é um Arnold, querendo ou não, já como a categoria Open tem aquela questão, né, que não é necessário que você ganhe dois títulos como a Classic, como outras categorias. Você ganhando aqui o Arnold Brasil, você já garante a sua vaga. Então eu acho que é muito estratégico, porque a gente tá falando aí de praticamente 4, 5 meses até o Mr. Olympia. Então você tem um tempo de descansar, um tempo de ainda refinar algumas coisas com base no feedback que você pode pegar num show como esse. E a gente já tem aqui um post do Old School Maromba News colocando uma comparação aqui de várias poses do Leandro Pérez com o Blessing em atualizações mais recentes. E assim, sendo sincero com vocês, tá? Eu vou colocar o Carlos André daqui a pouco pra gente ver também. Mas, sendo bem sincero com vocês, eu acho que realmente o Leandro Pérez hoje ele acaba sendo o mais completo, principalmente pelo volume que ele consegue ter nas pernas e no corpo como um todo, né? Se for ver volume por volume, hoje o Leandro Pérez, ele tem mais volume que o Blessing. A gente não pode levar tão a fundo essas comparações, porque, por exemplo, dá para perceber nitidamente que o Leandro Pérez está mais próximo da câmera do que o Blessing. Então, na questão de perspectiva, ele vai ocupar mais espaço. Só que o Blessing é um cara que ele tinha uma linha fenomenal, é um cara que ele aos poucos foi mostrando ali um problema, principalmente de uma dilatação do abdômen dele e os oblíquos ficando cada vez mais hipertrofiado e fazendo com que ele perca essa linha de cintura, porque no palco muito dificilmente ele consegue manter essa estética aqui da linha de cintura, e isso eu acho que é algo determinante pra gente ver como que vai ser a colocação do Blessing, porque eu acredito que se ele não conseguir controlar essa linha de cintura dele, que tem o oblíquo muito hipertrofiado e muitas vezes salta muito pra fora, tirando totalmente a estética dele, pode fazer com que ele não consiga nem garantir um segundo lugar, pode fazer com que ele vá lá para trás, porque volume de perna que ele tem também é inferior comparado com outros atletas devido a um acidente que ele sofreu há um tempo atrás, que acabou afetando muito ele, uma lesão séria que ele teve na perna, que fez com que ele perdesse muito volume de perna. Mas aí vamos olhar eles individualmente para a gente ter uma noção melhor. Deixa eu só colocar bem na tela para vocês aí. Temos aqui o Leandro Pérez, a atualização que ele postou há 11 horas aqui. Tô gravando esse vídeo para vocês dia 24, já na véspera do show. E aqui vocês veem que ele tá realmente muito seco. O que é interessante da gente ver do Leandro Pérez é que ele agora tá fazendo a finalização dele com o Cris Aceto, né? Primeira vez que ele vai finalizar com o Cris Aceto, então é aquela questão, ele pode às vezes errar muito porque é uma primeira finalização com coach novo, assim como pode acabar acertando, mas o que é fato, na minha opinião, é que ele já tá muito mais seco em comparação com o último show que ele foi no Detroit, que acabou que não atendeu às expectativas que a gente tinha. Então, pelo menos em relação a condicionamento, eu acredito que é difícil que ele não apresente um bom condicionamento, porque o Cris Aceto dificilmente erra na finalização. Então o que pode pegar, na minha opinião, pode ser só realmente uma questão de às vezes um volume ficar faltando. Então tem que ver como que vai ser o volume dele do lado do Blessing, do lado do Carlos André, que eu acho que esse vai ser um fator determinante. Eu realmente acredito que é muito difícil de ter algum erro grave na finalização que estrague esse shape aqui, que já está um shape excelente. E a gente já tem aqui, ó, o Carlos André mostrando que ele vai ser o pai do Blessing, já colocando o cara no colo. O cara é muito zoeira, quando junta dois malucos zoeira assim não tem como, né? Então, o Carlos André, ele fez uma mutação, tem uma atualização muito boa dele de costas aqui, que mostra como ele conseguiu evoluir muito de costas. Vou pegar aqui, ó, pra vocês verem. Olha só, esse vídeo aqui dá pra gente ver legal, ele posando e principalmente a evolução que ele teve de costas. Olha como tá com muito mais volume, muito mais espessura, muito mais detalhe, coisas que faltava muito. O último show que ele foi, ele chegou realmente muito seco. Ele até brinca que ele chegou tão seco que ele sumiu. Ele realmente ficou muito pequeno do lado dos caras. E como ele é um cara mais alto, isso acaba sendo uma dificuldade, né? Porque o cara mais alto, ele tem mais espaço que ele precisa preencher para ele dar um aspecto de ser mais volumoso. Então, eu acredito
acredito que esse pode ser um fator. Talvez o Carlos André ele chegue num excelente condicionamento como esse que ele está apresentando aqui. Talvez ele tenha muito corte, muito detalhe, mas fique pequeno comparado com o Leandro Pérez e comparado com o Blessing, que olhando só pelo Instagram, lembrando que o fisiculturismo não se julga pelo Instagram, né? Mas olhando só pelo Instagram, na minha opinião já é nítido que os outros dois vão ter mais volume, principalmente de costas. Agora tem que ver como que vai ser a comparação, né? Porque afinal de contas, a categoria Open você tem que ter aqueles 4 critérios, né? Volume, simetria, volume muscular, simetria, proporção e condicionamento. Então, se for apenas em volume que ele ficar devendo e os outros 3 aspectos ele conseguir superar o Leandro Pérez e o Blessing, tem ainda muita lenha nessa fogueira, enquanto o Tembabu tem flecha que dá pro Carlos André conquistar esse título, embora, para eu não ficar em cima do muro aqui, eu acho pouco provável. Eu apostaria muito mais numa vitória do Leandro Pérez, em segundo lugar o Blessing, mas tem que ver essa questão da dilatação da cintura dele, né? Como a cintura dele realmente sai muito pro lado, tem que ver se ele conseguiu controlar, se ele treinou melhor isso. Isso daí, na minha opinião, vai ser um fator determinante pra gente ver como que vai ser o posicionamento do Blessing. E o Blessing, de atualização recente, não tem muita coisa. Ele foi treinar lá com o Ramon, junto com o Pacholok. A gente pode ver aqui algumas poses que ele postou, só que sem mostrar muito de frente, sempre mostrando ali muito de costas. E assim, de costas dá pra ver que ele esconde muito bem essa questão da cintura. Ele tem uma cintura que aparentemente é estreita, mas realmente o que pega, e também aqui em condicionamento eu acho que ele fica devendo para o que o Carlos André e o que o Leandro Pérez têm mostrado. Então eu já não estou tão confiante em relação à condição que o Blessing vai conseguir estar apresentando, mas a gente tem que ver no palco aí, porque ainda o cara tá em finalização, às vezes ele tá ali flatzão, porque tá apertando legal a dieta, tem que ver como vai ser. Olha que curioso aqui, ó. Ele do lado do Andrew Jacked, olha a diferença de tamanho do Andrew Jacked dessa época para hoje em dia. Maluco, loucura, né? Bom, então é isso o vídeo mais curto aqui, só pra gente poder comentar, já que já tá chegando o Arnold Classic Brasil, e como é o show mais importante que a gente tem do Brasil, eu com certeza não poderia deixar passar, mesmo que seja um vídeo um pouquinho mais curto, é necessário a gente comentar, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês em relação a quem vocês acham que vai levar esse título da categoria Open no Arnold Classic Brasil. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final, se gostou não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!